nascimento do Michael Afton. O nascimento do Michael Afton, ele vai ser meio que descrito nos eventos das cutscenes do Sister Location, quando nós terminamos a noite e temos o Immortal and the Restless, que nós estamos jogando com o Michael Afton e ele está olhando aquele desenho, né, como se fosse uma novela, uma série. Nós não sabemos qual é o primeiro episódio, mas a gente já sabe que essa série tá meio que dando um paralelo a respeito da infância do Michael Afton e de quando ele nasceu. Então essa primeira era, nós estamos na década de 60 para 70 mais ou menos. Esse desenho vai mostrar a relação de um vampiro chamado Vlad com uma mulher chamada Clara. E aí eles tiveram um filho e este homem não quer assumir a criança. Clara, I tell you, the baby isn't mine. Count, I tell you that it is. You're the only vampire I've ever loved. Todos esses desenhos fazem um paralelo com o próprio Michael Afton, dizendo que ele é parecido com o pai, mas também mostra um pouco mais de detalhes de como é o William Afton, ainda meio que jovem, conhecendo a esposa, né, que viria a ser a mãe do Michael, da Elizabeth e da criança chorona, e como foi o relacionamento desses dois, principalmente em relação ao primeiro filho. E nós podemos concluir que a relação era extremamente horrível, não só por parte da mãe, que era uma pessoa meio chatinha, ficava naquela coisa de cobrança do marido e era meio doida de botar fogo nas coisas. You burned down my house? You call that a house? It was like a morgue in there. Mas também o próprio William Afton se mostrava já os primeiros sinais de ser uma pessoa horrível e de mau caráter. Não querendo pagar pensão, não querendo assumir o filho e tudo mais. E meio que mostra que o relacionamento dos dois não era lá o dos melhores. Mesmo com esse relacionamento conturbado, o William e a sua esposa acabaram cuidando do Michael Afton e eles acabaram crescendo como família. E ali na década de 70, a gente subentende que a criança chorona nasceu. Isso para justamente a gente ver a idade dela, mais ou menos casando ali com uma criança ainda, perto da época do FNAF 4. Nós vamos descrever basicamente os eventos de cada filho daqui a pouco, mas o Michael Afton foi o primeiro filho e o segundo filho foi a criança chorona. Mas um detalhe muito importante é que temos o primeiro pôster, que mostra que foi mais ou menos nesta época que tiveram a abertura da Fredbear. Possível parceria do Henry e Emily foi iniciada nos anos 70, conforme referenciado pelo próprio Phone Guy no FNAF 1. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. Como nós sabemos que o FNAF 1 se passa em 93, tirando 20 anos, né, que o próprio Phone Guy fala, sabemos que os animatrônicos começaram a nascer nessa década mais ou menos de 70, então mais ou menos de 73. Então ali praticamente foi o início da parceria do Henry e Emily com o William Afton. Nós sabemos disso por conta dos livros também, principalmente da trilogia inicial, acabaram, né, trazendo mais detalhes, que o Henry e Emily e o William Afton fizeram essa parceria, mas também tem alguns detalhes desta parceria nos jogos. É só para mostrar que eles tiveram realmente uma parte, sabe, de amizade, e ela deve ter começado nos anos 70. Não só pelo que o Phone Guy fala no FNAF 1, mas também pelo pôster que nós achamos dentro do Security Breach, que é o Fredbear Singing Show, onde seria o primeiro animatrônico que existiu. Era um animatrônico meio urso, marrom, ainda, né, com os detalhes parecendo um urso de verdade, mas podendo caminhar, que foi o Fredbear. Muito provavelmente o Fredbear foi o primeiro animatrônico feito de toda a história, de tudo que rolou em Five Nights at Freddy's. A gente infelizmente não tem tantos detalhes da amizade que o William e o Henry tinham, a gente não tem como ter muitas pistas, pois os jogos nunca apresentaram isso como um grande fator. Só que os dois eram muito amigos e que eles acabaram fazendo um negócio juntos, e o primeiro negócio foi a Fredbear's Family Diner. Ainda nessa época nós não temos o paralelo do que pode ter acontecido com a esposa do William Afton. Não sabemos o que tá acontecendo e não temos essas informações. Eu sei que muita gente vai lembrar do áudio lá da Vanessa do Security Breach, principalmente falando um paralelo do que rolou com a família dela, mas por conta dos livros mais recentes do Tales from the Pizzaplex e também outros detalhes que estão começando a aparecer no filme, talvez esta informação de que a mulher do William Afton tenha morrido nessa época pode não ser verdade. E também não temos o que tá rolando com a Elizabeth na década de 70. A gente tem informações dela na década de 80, que eu vou chegar nessa parte daqui a pouco. Mas eu quero que vocês saibam que Michael Afton tem um irmão que é a criança
chorona. Bom, agora nós temos a seguinte pintura para chegarmos na década de 80 mesmo, onde William Afton é um pai solteiro e o Henry Emily tem uma filha chamada Charlie. Essa filha veio de algum relacionamento que o Henry teve, nunca é citado ou mencionado a mãe da Charlie,